Parábola do filho pródigo. Distante da casa e do pai. Lucas 15, 11 ao 24. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho pediu ao seu pai parte da sua herança quando este ainda estava vivo. A palavra distante pode se referir à distância geográfica ou espaço físico, porém, representa muito mais do que isso. Disse: um certo homem tinha 2 filhos. Jesus conta esta história para nos lembrar da bondade de Deus. Antes e agora a herança dos pais só pode ser repartida após a morte dos pais. Louve a Deus pelo seu amor expansivo, misericórdia e paternal, um amor que sempre ama, que sempre espera, que sempre recebe de volta alguém que o busca com humildade. Jesus conta esta história para nos lembrar da bondade de Deus. Antes e agora a herança dos pais só pode ser repartida após a morte dos pais. Vemos aqui a bondade do pai. Em contrapartida, vemos o egoísmo do filho, que o prazer pelo mundo ignorou o amor do pai. Veremos os passos descendentes e ascendentes deste filho ingrato. A decadência. 1. No versículo 12. Isto se chama obstinação pelos os prazeres do mundo, não olhando as consequências que estes prazeres trazem. 2. Versículo 13. Ele ajuntou todos os seus pertences e partiu, deixando o coração do pai partido em pedaços. Isto se chama egoísmo. 3. Versículo 13. Separação. Representa a perda espiritual. 4. Versículo 13. Sensualidade. Deixou sua cama quentinha, comida pronta, tudo de graça, e saiu pelo mundo à procura da sua felicidade. 5. Versículo 14. Julgou-se pecaminoso, pois reconheceu a sua destruição espiritual. 6. Versículo 15. Foi humilhado, sentiu vergonha. 7. Versículo 16. Teve fome, reconheceu que errou. Ascendente. 8. Versículo 17. Desejou voltar. 9. Versículo 18. Tomou uma atitude ou teve uma decisão firme. 10. Versículo 19. O arrependimento, voltou à casa do pai. 11. Versículo 20. O regresso. Largou tudo e regressou para a casa do pai. 12. Versículo 21. A reconciliação. Pede perdão. 13. Versículo 22. Foi-lhe dado roupas novas, ou seja, foi recebido com alegria. 14. Versículo 23-24. O regozijo. O pai o recebe com alegria. Foi-lhe posto um anel no seu dedo. No anel tinha 8 joias. Do lado direito a primeira pedra continha a palavra fé, segunda pedra a palavra perseverança, terceira pedra a palavra caráter, quarta pedra a palavra esperança. Do lado esquerdo, primeira pedra a palavra paz, segunda pedra a palavra gozo na esperança, terceira pedra a palavra gozo no sofrimento, quarta pedra a palavra o amor do pai. Vemos aqui a bondade do pai. Em contrapartida, vemos o egoísmo do filho, que o prazer pelo mundo ignorou o amor do pai. Veremos os passos descendentes e ascendentes deste filho ingrato. A decadência. 1. No versículo 12, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Isto se chama obstinação pelos os prazeres do mundo, não olhando as consequências que estes prazeres trazem. 2. Versículo 13. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele ajuntou todos os seus pertences e partiu, deixando o coração do pai partido em pedaços. Isto se chama egoísmo. 3. Separação. Representa a perda espiritual. 4. Sensualidade. Deixou sua cama quentinha, comida pronta, tudo de graça, e saiu pelo mundo à procura da sua felicidade. 5. Versículo 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Julgou-se pecaminoso, pois reconheceu a sua destruição espiritual. 6. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Foi humilhado,
Sentiu vergonha. 7 versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Teve fome. Reconheceu que errou. A ascendente 8. Versículo 17. Desejou voltar. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 9 versículo 18. Tomou uma atitude ou teve uma decisão firme. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 10 versículo 19. O arrependimento, voltou à casa do pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. 11:20. O regresso. Largou tudo e regressou para a casa do pai. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 12 versículo 21. A reconciliação. Pede perdão. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 13 versículo 22. Foi-lhe dado roupas novas, ou seja, foi recebido com alegria. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. 14 versículo 23-24. O regozijo. O pai o recebe com alegria. Foi-lhe posto um anel no seu dedo. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. 24 Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. No anel tinha 8 joias. Do lado direito primeira pedra continha a palavra fé, segunda pedra a palavra perseverança, terceira pedra a palavra caráter, quarta pedra a palavra esperança. Do lado esquerdo primeira pedra a palavra paz. Segunda pedra a palavra gozo na esperança. Terceira pedra a palavra gozo no sofrimento, quarta pedra a palavra o amor do pai. Quando o filho se distanciou da casa e do pai, o que significa estar distante da vontade de Deus, e essa é a pior distância na vida de ser humano. 2 Quando estava naquela terra distante, um espírito de miséria se apossou do filho pródigo ali no meio dos porcos literalmente no meio dos demônios. Ele adquiriu uma nova identidade, uma nova personalidade e uma nova visão. 3 Na casa do pai ele tinha de tudo, tinha a afinidade da sua família e proteção, o que significa que viver na casa do pai nos coloca debaixo da linguagem de Deus, mas quando nos afastamos de sua casa um espírito deste mundo vem para nos enganar e passamos a usar outra linguagem. Não pense que vivendo longe da casa do pai você manterá a comunhão e a mesma linguagem com o pai. 4 Mas preferiu ajuntar tudo e sair pelo mundo, e lá gastou todos os seus bens vivendo de maneira errada e irresponsável, fazendo tudo o que queria fazer. 5 Mas não foi só isso, ao se envolver com o sistema maligno do mundo e conviver em meio a porcos e demônios sua identidade foi destruída. 6 Ao gastar todos os seus bens, ele procurou ajuda nas pessoas e não encontrou. Ele tinha todos os motivos para desistir de Deus, mas não desistiu. Quero numerar 7 motivos para você persistir. 1 Entenda que obstáculos antecedem oportunidades. Muitas vezes, quando deparamos com obstáculos, reclamamos sobre o quão difícil está sendo esse período, não é mesmo? Ou colocamos a culpa em outro. Entretanto, o mais importante mesmo é perceber que esses obstáculos servem como uma oportunidade para aprendermos e crescermos. Mas oportunidade, frequentemente ela vem disfarçada sob a forma de infortúnio ou derrota temporária. 2 As adversidades são temporárias. Quando passamos por alguma dificuldade, isso não quer dizer que vai durar para sempre. É temporário. Imagine que você está passando através de um túnel. No fim, sempre há uma saída. Dessa forma, no final dos momentos difíceis, sempre há uma luz. Basta crer. Ser derrotado é frequentemente somente uma condição temporária. Desistir é o que a torna permanente. 3 Pensamentos positivos são essenciais. É essencial manter pensamentos positivos, jamais pensar em desistir de imediato. Nos momentos difíceis, ficar resmungando não vai adiantar nada.
Quando você perceber que isso é temporário, você vai passar a focar em resultados positivos. É em meio à nossa hora mais escura que temos de focar na luz. 4 atitudes positivas podem mudar sua vida. Ter atitudes positivas em momentos de dificuldade pode ser uma tarefa complicada. Entretanto, quando você mantém uma atitude positiva, você mantém um pensamento positivo, que por sua vez, pode mudar a sua vida. Ou seja, é o momento para você se livrar de pensamentos inúteis e sentimentos negativos para atrair somente coisas boas e mudar sua vida. A maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. 5 Você pode escolher o caminho que vai seguir. Quando você está lidando com uma adversidade, é você que decide qual caminho seguir, o caminho da dificuldade, do estresse, ou o caminho da luz, da sabedoria, que você sabe que esse momento difícil será apenas mais uma oportunidade de ficar mais forte. Todo amanhã tem 2 alças. Podemos segurá-lo com a alça da ansiedade ou com a alça da fé. 6 Adversidades podem deixar cicatrizes. Quando passamos por momentos difíceis, às vezes pensamos, isso deixará marcas, lembranças. Entretanto, entenda isso como uma prova de que você passou por tal momento e superou. É mais uma prova de que você obteve a oportunidade de ficar mais forte, de aprender uma lição importante. Do sofrimento emergirão os espíritos mais fortes, as personalidades mais sólidas estão marcadas com cicatrizes. 7 Nunca desista, pois eles também passaram por isso. Se você pesquisar um pouco a vida das pessoas bem-sucedidas, você notará que eles também passaram por momentos difíceis. E estão lá porque não desistiram no meio do caminho. Então, para que você possa atingir um estágio ainda maior do seu sucesso, é preciso se manter firme nos momentos de adversidades. Ninguém atinge o sucesso sem passar por dificuldades e aprender com elas. Todas as adversidades que eu tive na minha vida, todos os meus problemas e obstáculos, fortalecerão-me. Escrito por Pedro Alves.